Começa agora o PUC TV Esportes aqui na PUC TV Goiás até às 8h15 com informação, opinião, bate-papo e a sua participação pelo WhatsApp. O número é o 62-8599-1000. Tem muita coisa para a gente debater aqui hoje. Brasileirão Série B terminou, tem a Série A que está terminando, vem aí o Goianão da divisão de acesso, aconteceu o Conselho Técnico hoje de manhã, campeonato que conta com o Vila Nova, e tem ainda o rescaldo da não classificação do Atlético para a Série A. E será que o Drubis que continua no Goiás? São muitos temas. E para comentá-los estão aqui o Doni Araújo e o Cleison Teixeira. E aí, Cleison, tudo bem? Tudo bem, Pasqueto? Boa noite a você, boa noite, Doni. Um abraço, amigos ligados aqui na PUC TV. É mais ou menos assim, né, Pasqueto? É lá no Atlético, momento de juntar os cacos e de reprogramar para 2015, já que o Atlético tinha uma possibilidade muito boa e agora o Atlético tem que correr atrás para se programar melhor para 2015. Mas o fato é que nós tínhamos hoje muitos jogadores irritados com relação à questão de pagamento, aquilo tudo que a gente já vem acompanhando. Mas são jogadores um pouco exaltados. É só buscar um pouco a história do Atlético e ver que o Atlético é um clube que normalmente cumpre com seus compromissos. Às vezes atrasa, como tem acontecido nesse ano. Mas o Atlético paga, o Atlético não tem fama de caloteiro. E no Goiás essa questão da renovação ou não de contrato do Drubis, que aí já começam a aparecer as especulações. A gente já falava ontem. E o nome mais forte hoje é o do Wagner Lopes, técnico do Atlético. Boa noite, Doni. Boa noite, Pasqueto. Boa noite, Cleison. Boa noite, telespectadores do PUC TV Esportes. Não foi um final de semana muito bom para o futebol goiano, né, em função do não sucesso do Atlético, mas são coisas do futebol. Muitas notícias, porque agora basicamente termina, né, o ano do futebol e começa o ano das especulações de bastidores de futebol. Vai se falar muito, muita gente querendo ir embora, muita gente chegando, muita gente querendo fazer uma cavadinha. É um período em que comentarista, principalmente, tem que tomar cuidado, porque senão, meu amigo, leva a rasteira toda hora, porque toda hora tem um balão, tem uma notícia aí que não se configura, tem alguém querendo usar você como plataforma para lançar alguma coisa. Mas é interessante, porque fica bem quente a conversa. E o pretinho básico aqui hoje, mera coincidência, viu? Nada combinado. E também não é luto por ninguém. Afinal, vem aí 2015 e ele promete. Bem vivido, com certeza. Vamos lá para os melhores momentos da derrota do Goiás ontem, 1-0 para o Atlético Paranaense. Já totalmente livre do rebaixamento, o Goiás enfrenta o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e começa levando pressão. Douglas Coutinho é lançado na área e tenta colocar a bola no canto esquerdo de Renan. Agora é Marcelo lançado. O atacante chuta em cima do goleiro Renan. No segundo tempo, o Atlético tenta na bola parada. De La Torre desvia de cabeça e quase marca. Aos 16, o minuto-chave, Marcelo, vaiado pela torcida, entra em velocidade na área e finaliza. É gol do Furacão, é gol de Marcelo. Até que enfim, um ataque do Goiás na partida. Samuel chuta de longe, a bola passou à direita de Everton. Marcelo chega pela direita e cruza na área. No carrinho, Cléo e depois Douglas Coutinho chegam atrasados. Cléo na grande área tenta o segundo gol. Renan salva parcialmente e Thiago Real completa a defesa, quase em cima da linha. Thiago Mendes acerta o rosto de Suellington e recebe cartão vermelho. O zagueiro Jackson também foi expulso. O Goiás terminou a partida com 2 a menos e 1-0 no placar para o Atlético Paranaense. Thiago Mendes reclamou do que ali? Não sei, tem que perguntar para ele, né? Porque o Goiás... Que mania feia essa de reclamar de tudo, hein? As duas expulsões foram absolutamente legítimas. Não é verdade? O Thiago Mendes ainda recebeu o segundo cartão amarelo, não era nem para isso, era para vermelho direto. Ele ainda pegou o boi. Se eu sou o árbitro, eu metia logo o vermelho direto. Ele deu uma cotovelada no rosto do rapaz, na cara do Bandeira. E o Jackson também, meteu a mão na orelha, na frente do árbitro. Há quem diga aí que eles estavam querendo entrar de férias mais cedo. Bom, o Goiás jogou mal de novo e já vamos aqui pular etapas, entrar nesse assunto que o Cleison trouxe aqui no destaque.
que hoje especulou-se o Wagner Lopes no Goiás. E aí o André Isaac, logo cedo, ligou para o Marcelo Segurado, diretor de futebol do Goiás, que disse, não tem nada. E que ainda disse ao André Isaac que existe uma boa possibilidade do Drubsky renovar. Aí eu contestei o André. Ele não é ele que manda, né, André? O André é verdade. Mas foi o que disse o diretor de futebol do Goiás. E que me desculpe que eu não acredito no que ele falou. Nem uma palavra dele, porque ele já mentiu pra gente algumas vezes. Aí já são outros 500. Exatamente. Ele já, e como ele mesmo usou, como diretor de futebol, era uma maneira que ele tinha de não deixar transparecer ou vazar informações do Goiás. A gente já trabalhou com vários diretores de futebol. O Raimundo Queiroz mesmo, que teve no Goiás, fez um grande trabalho. O Raimundo era dessa linha, da linha de não deixar vazar, mas quando vazava e você perguntava, ele te confirmava. Olha, tô conversando, acertei ainda, não gostaria que divulgasse, mas já que você descobriu, realmente eu estou interessado e estou tentando conversar. O segurado muitas vezes já está acertado e ele fala que não existe nenhuma possibilidade de acerto. Seria um bom nome, caso o Drubsky não fique? Bom nome, mas eu penso que o Goiás deveria procurar um treinador que atendesse uma expectativa maior, um treinador que atendesse uma expectativa de busca por Libertadores. Mas entendo que o Wagner Lopes é um bom treinador, ele saberia trabalhar também, assim como o Drubsky trabalhou, mas até acho que um pouco melhor, com esse elenco do Goiás. Acredito que vindo peças mais qualificadas possa realizar um melhor trabalho também. Ô Doni, é bom a gente colocar as coisas assim, tintim por tintim. Aqui não estamos contratando o Wagner Lopes para o Goiás, estamos analisando, caso ele fosse contratado pelo Goiás, se seria um bom nome. É essa a análise no momento. Se o Drubsky não ficar, e pelo que ele apresentou no Atlético, seria um bom nome para treinar o Goiás numa Série A, no Goianão e também na Copa do Brasil? Não, eu acho que não. Principalmente de acordo com o discurso que o Goiás tem feito. Se você fizer uma comparação entre ele e o Drubsky, talvez muita gente vai até achar que ele tenha um desempenho melhor do que o Drubsky, porque chegou no Atlético, o Atlético não estava vindo muito bem no campeonato, deu um certo padrão de jogo ao Atlético, o Atlético deu uma melhorada, mas eu acho que o Wagner Lopes ainda é um treinador iniciante, é um treinador que está começando a carreira, e o discurso do Goiás é de que esse ano seria de apertar os cintos para que o ano que vem pudesse buscar uma coisa mais significativa, mais compatível com o nome e o peso que o Goiás tem hoje no futebol brasileiro. Porque o Goiás, apesar de não ter nenhum grande título, um título de expressão nacional, mas é um clube muito respeitado. É um clube hoje que está sempre dentro dos citados como os mais poderosos do Brasil. E, de fato, a torcida, embora eu não concorde muito com essa reclamação da torcida do Goiás, mas a torcida tem boa razão quando exige um time um pouco mais qualificado e campanhas um pouco melhores. E não efetivamente, o Wagner Lopes ainda não é o treinador para fazer isso. Pode resolver? Pode, mas não é o nome que vai entusiasmar ninguém. Não vai entusiasmar ninguém, eu acho que o Goiás vai continuar na mesma, é mais um que vai... você pode até dizer, mas o Wenderson Moreira chegou e deu certo. Bom, o Wenderson Moreira não era exatamente um desconhecido. Pouco tempo, mas já tinha ficado no Fluminense, já tinha algumas coisas assim. O Drubsky é muito famoso, né? Ele nunca ganhou nada, mas ele é um cara que o povo fala muito nele, porque tem umas teorias, etc, etc. Agora, eu acho que o Wagner Lopes não é uma aposta, pelo menos não é coerente com o discurso que o Goiás vem pregando. Que o ano que vem vai ser um pouco melhor, que esse ano era um ano para ajuste de contas, que deve ter um time mais forte, essa coisa toda. Não estou eu aqui, entendam bem, dizendo que o Wagner Lopes não tem a capacidade nem nada, apenas que ele é um cara que está começando. Afinal de contas, quantos times ele já treinou? Qual é a conquista que ele tem? Ele já teve na Série A mesmo e não foi bem com o Criciúma, né? Esse ano, disputando, concorrendo com o próprio Goiás. Até pouco tempo ele era jogador. Então, quer dizer, ele ainda tem muita coisa para ele passar debaixo da fonte. Agora, se o Goiás quer manter esse mesmo padrão desse ano aí, pode contratar o Wagner Lopes. Para mim, estaria trocando 6 por meia dúzia. Bom, o Goiás joga domingo contra a Chapecoense, aqui no estádio Serra Dourada, o jogo é às 5. A CBF mudou 2 jogos para sábado. O jogo do Figueirense contra o Internacional vai ser em Chapecó, e aí a diretoria do Figueirense deu uma tacada de mestre. Não sei se o Figueirense foi punido, ou se não foi não, a opção do Figueirense. Só tem torcedor colorado lá em Chapecó. Eu estive lá no ano retrasado para fazer um jogo do Vila. Tem um boteco enorme, o maior da cidade.
ele é específico para jogos do Internacional. Aí você faz uma ideia. Não, mas é pertinho do Rio Grande do Sul. Aquele estádio vai lotar, pode colocar ingresso a 300 conto que o povo vai. É que nem... E o Corinthians contra o Criciúma, lá na arena do Corinthians, também é no sábado. O restante no domingo, 5 da tarde. É que os dois brigam por vaga. É que nem o norte do Isso, Paraná. aliás. O norte do Paraná só tem torcida para o time de São Paulo. Foi uma tacada de mestre. Vamos com os gols? Os gols de sábado e de ontem na Série A, na voz da Luciana Vitorino. E Palmeiras abriram a penúltima rodada. A torcida no Beira-Rio deu um show. E o pesadelo alviverde continua. Valdívia fez o terceiro do Inter e o mais bonito do jogo. Renato descontou para o Palmeiras. Bruno César foi expulso e o grande mistério, o que será que ele disse ao Fabrício, que até chorou? Rebaixado para a Série B, o Criciúma deu sinais que perderia mais uma partida, mas mostrou poder de reação. Luca marcou os 2 gols do time catarinense. Patrick e Everton fizeram para o Sport, que ficou mais próximo da vaga para a Sul-Americana. Quase em férias, o Flamengo ainda se mostrou disposto a ajudar o Palmeiras e conseguiu. Com gols de Cadu contra Elton, Everton e Nixon, o time carioca goleou o desesperado Vitória por 4-0 na Arena Amazônia, em Manaus, e chegou ao 9º lugar com 51 pontos. Um empate seria suficiente para carimbar a vaga na Libertadores, mas o Corinthians subiu no salto e acabou levando uma surra histórica do Fluminense, 5-2 no Maracanã. Bom pro Fred, que fez 2 dos 5 gols, e agora é o artilheiro do campeonato com 17 gols. Em São Paulo, Kaká despediu-se do Morumbi com um empate 1-1 diante do Figueirense. A vitória esteve nas mãos do São Paulo até os 39 minutos do segundo tempo. Aí, Rogério Ceni quis fazer gracinha, deu um chapéu e tomou um gol do Mazola. Com 2 gols de Leandro Damião, o Peixe voltou a vencer depois de 9 jogos e decretou o segundo rebaixamento do Botafogo. A primeira queda na Série B foi em 2002. A molecada da Raposa entrou em campo e garantiu um empate com a Chapecoense. E o Bahia acabou com o sonho do Grêmio, que ficou fora da Libertadores. O Coritiba estragou a festa do Galo no Independência e se salvou do rebaixamento. Cleison, depois de 19 anos, o Santos vingou 1995, né? Vingou, eu tô rindo aqui do Rezende. Vingou o quê? Vocês têm uma teoria? Vocês têm uma teoria engraçada sobre esse negócio? Cleison, depois de 19 anos, nosso Peixe vingou 95, né? E foi bem vingado, viu? Não é? Não, agora, brincadeira à parte. O Doni Ritaíra aqui que danou com a menina danou com a moça do com Botafogo que tava Botafogo. chorando. Não pode fazer isso não, deixa a moça, o sentimento não. é dela, Doni. Ele ficou bravo, falou, essa moça tá chorando por quê? Porque Calma. o planeta que ela tava, o Botafogo já Você tava não vai caindo. se exaltar falando do Botafogo aqui hoje, não. Você calma. Nós não vamos também permitir isso não, né? Vamos defender aqui. Porque Eu não me nós do exalto. Peixe, nós vingamos depois de 19 anos, 1995, quando vocês roubaram a gente com o Márcio Rezende Freitas. Essa é uma teoria furada. Primeiro que vocês, convenientemente, esquecem que no primeiro jogo no Rio de Janeiro teve um gol do Túlio absolutamente legítimo que foi anulado. Então o jogo do Rio de Janeiro, na verdade, foi 3-1 e não 2-1. Segundo, tirando aquele tiratema meio mandrake da Globo que queria mudar para São Paulo, como de fato mudou, só aquele tiratema que acha que o gol do Camanducaia alguém daria aquele impedimento. E o gol do Santos também foi ilegal. Classificação da Série A. Na tela, por favor. Ainda tem briga, hein? Tem a briga do Internacional contra o Corinthians para ver quem vai direto ou quem vai para pré-Libertadores, né? Se os dois repetirem os resultados na última rodada, o Inter é que vai direto para a Libertadores. Certinho? Repetirem o mesmo é bom, hein? Pleonasmo. Coisa linda. E é um defeito gravíssimo que as pessoas cometem. É verdade. Vamos lá, para outra página, para a gente ir para o intervalo. Ali a briga é Palmeiras, Vitória e Bahia. Dos 3, 2 caem. Né? Exatamente, limita-se O apenas jogo do esses Palmeiras 3. contra o Atlético Paranaense é em casa, o jogo do Vitória é em casa contra o Barradão e o Bahia joga fora contra o Coritiba. Contra o Santos, no Barradão. Contra o Santos, eu no falei que era Barradão. contra quem o Vitória? Contra o Barradão. Ah, é? Contra o estado dele mesmo. Ah, vamos botar todo mundo O contra o Vitória Vitória. é contra o Santos, o meu peixe que ontem ganhou do Botafogo. Pasqueto, o detalhe é que ninguém fala mais. Não, eu tô agitando aqui, mas meu time tá ali, ó, na bica pra cair com o Botafogo de novo.
O detalhe é que Bahia ninguém fala e Curitiba lá no Couto Pereira. Ninguém fala de briga de para a Copa Sul-Americana, né? Porque na Sul-Americana hoje em dia tá indo quem quer menos, né? Quem sobra da Copa do Brasil. Não, e os caras ficam assim meio que... E não deveria ser assim, porque vale um dinheirão. E esses clubes quebrados aí, ó... É uma competição que, assim como a Copa do Brasil dá ao campeão uma vaga na Libertadores da América... É só você ver a semifinal que aconteceu na quinta passada, Exatamente. Boca e River, com 70 mil pessoas no Monumental de Nunes. Mas isso aí é fácil de explicar. É que a Copa do Brasil pertence a uma grande rede de televisão do Brasil, enquanto que a Copa Sul-Americana pertence a uma outra. Resumindo. Que é dos Estados Unidos e está querendo vir para cá. A Copa do Brasil é da Globo e a Copa Sul-Americana é da Fox. Intervalo, daqui a pouquinho, tudo do Dragão. Tem o jogo de sábado para você relembrar o que não aconteceu e ter uma entrevista com o Adson Batista, diretor de futebol. Jogar não? Bota o rival também. Vamos lá então, começando o segundo bloco do PUC TV Esportes. Boa noite, amigos. Velber Veracruz 2. Pelo amor de Deus, o que aconteceu com o Atlético? Será que foi uma zaga sem entrosamento? E o que aconteceu com o Jorginho? Por que não foi pro jogo? Estou triste. Velber, tá dado o seu recado. Vamos lá com mais mensagens. Pasqueto, por que o Goiás não dá chance para o Augusto? Robinho do São Judas. Talvez o Augusto nesse momento seja mais útil na base, revelando esses moleques aí. Não, mas tem uma corrente dentro do Goiás que quer dar uma oportunidade para o Augusto. Que é a favor disso, né? Não sei se é uma corrente com poder persuasivo, né, Mário? Boa noite, Pasqueto. Olelê, olalá. O Guto vem aí e o bicho vai pegar. Fabiano Xavier, ele é torcedor do Vila. Olha, hoje os dois candidatos à presidência do Vila confirmaram presença aqui numa espécie de debate que nós faremos na quarta-feira aqui no PUC TV Esportes. Eu estarei aqui com os dois candidatos, com perguntas dos nossos comentaristas, um negócio de nível, cada um falando na sua vez, sem bate-boca, apresentando para você, torcedor do Vila Nova, para você, conselheiro que tem direito a voto, as propostas para que você defina quem pode ser o melhor presidente para o Vila Nova nos próximos 2 anos, 2015 e 2016. Então é quarta-feira esse debate, isso, né, André? Debate com o Vinícius Marinari e o Gutenberg Veronês, que são os dois candidatos à presidência executiva do Vila Nova. Não é provocação, torcedor do Atlético, é só para você rememorar o que o seu time deixou de fazer no sábado. Vamos conferir como foi a derrota para o Santa Cruz, 3-2 no Serra Dourada. O atleticano tirou o pijama, compareceu ao Serra Dourada para o jogo decisivo, até mesmo com dificuldades. Tem que vir, né? Contemplar aí o acesso serial hoje. A família atleticana reunida em gerações, querendo goleada, e com o radinho na mão, ligado também no resultado em Juazeiro. Para secar o Boa Esporte. Hoje o Dragão vai novamente dar um passo importantíssimo, que é vencer aqui. E a gente sabe que os resultados para lá vão todos nos ajudar. Bola rolando. E a vontade de subir para a Série A é tanta que a primeira vibração na arquibancada foi de um gol anulado do Icasa. Primeiro tempo passando, o gol não sai e o presidente Valdivino de Oliveira apreensivo. Antes da bola rolar para a segunda etapa, teve dirigente confiante e supersticioso. Essa camisa aqui eu usei ela no Bar do Beto no dia que nós jogamos a partida do acesso e deu sorte. Mal terminou a entrevista e uma explosão de alegria. O gostinho de Série A durou apenas 6 minutos, com o gol de Léo Gamalho e nas arquibancadas, novo momento de tensão, ao mesmo tempo em que o Boa Esporte marcava em Juazeiro. A Série B, minuto a minuto, levando o torcedor à loucura, com o gol de empate do Icasa e quase no mesmo momento, de novo Léo Gamalho. A torcida, logo após o segundo gol do Icasa, da arquibancada com o grito de "Eu acredito". E foi nesse embalo que o gol de empate saiu,
Faltava mais um para o acesso. Mas ele não veio. E o repórter chorou junto com a torcida após o terceiro gol do Santa Cruz e o fim do sonho. Mas eu volto a ressaltar a força desse grupo, realmente um grupo especial, de desacreditado, de muitos problemas internos, conseguiu chegar até a última rodada com esperança. Os atleticanos, claro, deixaram aqui o Serra Dourada decepcionados. Já os pernambucanos garantiram que não receberam nenhum tipo de incentivo, por exemplo, do Avaí, para vencer o jogo. Teve absolutamente nada, velho. Isso que é o melhor, na verdade, porque às vezes tu ser incentivado por dinheiro, tu fica aquele negócio de mercenário, né? Eu falei antes do jogo que o importante é o cara jogar com coração, velho. Será que não teve mesmo um dinheirinho? Ah, meu Deus, é lógico que o Léo Gamalho, experiente como é, não falaria. Bom, você viu, o Atlético perdeu 3-2, fica mais um ano na Série B e hoje o dia foi quente, movimentado no CT do Urias Magalhães, jogadores esperando acerto, o Kaique, atacante que veio do Flamengo, que já jogou no Paraná, foi o mais exaltado, chegou a criticar a diretoria e o repórter Eric Maravilha fez uma entrevista hoje à tarde com o diretor de futebol Adson Batista. Vamos acompanhar. Boa noite, Wendel Pasquetto, para todo mundo ligado aqui na PUC TV Esportes. Estamos falando diretamente da sala do diretor de futebol do Atlético, Adson Batista, que vai falar com a gente acerca de tudo que aconteceu e, é claro, já planejando também o futuro. Primeiramente, uma frustração muito grande, né, Adson? Não tenho dúvida, né? Da forma que aconteceu, foi muito ruim, foi frustrante. Infelizmente, nós fizemos uma grande campanha por tudo que nós planejamos, né? Mas chegou um certo momento, nós tínhamos condição do acesso, ficou nas nossas mãos e não conseguimos fazer um grande jogo. Você depois, já numa segunda-feira, já encontrou o motivo além do campo? Olha, motivo nós temos demais, né? Nós, na verdade, nós não merecemos, né? Porque nós não fizemos um equilíbrio, não criamos uma sinergia durante todo o campeonato para que você tenha harmonia no trabalho, né? Então, infelizmente, o Atlético não teve aquele trabalho da forma que tem que ser. Os 4 clubes que subiram, eles tiveram uma regularidade, principalmente uma harmonia maior, por isso estão lá, né? Então, eu volto a dizer, a bola pune, fomos punidos de uma maneira dolorida, mas temos que aprender. Não adianta ficar aqui com conversinha bonita, criar situações. Futebol vive de realidade. Você promete uma agulha, você tem que cumprir. Então, quando as coisas não acontecem dessa forma, fica muito difícil, o clube fica fragilizado e o ambiente, a estrutura interna do Atlético tentou segurar isso o máximo possível, mas chega um momento que as pessoas, não é que o jogador do Atlético entrou, entregar essas conversinhas de gente que não entende futebol. A verdade é que entrou em muitas situações, não foi só nesse jogo, um time triste, um time contaminado por alguns problemas, que não pode ocorrer. Recentemente, o próprio Jovair Arantes, até depois do jogo, falou que não era o fim do mundo, que o Atlético poderia se reestruturar novamente no próximo ano. Você acredita nessa reestruturação? Cara, tem que pensar de uma maneira que não fique no discurso, né? Falar que tem que fazer tal. Futebol precisa de um planejamento. O Atlético nunca teve planejamento. A gente vai trabalhando, esperando as coisas acontecer. E muito pelo seu ambiente interno, para a equipe de trabalho interna, pela estrutura que tem o Atlético, né? Tem algumas coisas que nós precisamos evoluir muito. Então, nessas horas, precisa repensar, analisar, para não passar por um sofrimento tão grande como nós passamos. Muitos jogadores não querem nem ficar aqui, porque não acredita. Se for continuar como estava, eu não vou permanecer. Os jogadores se posicionam dessa maneira. E tem razão. A permanência de Valdivino Oliveira para o ano que vem, você continua no Atlético? Não, o Valdivino tem o valor dele, né? Ele tem que avaliar se é positivo para ele. É só ele que pode responder isso, né? Agora, ele tem que estar totalmente integrado para fazer um trabalho de alto nível,
né? Porque nós, em muitos momentos, ficamos órfãos dele aqui. E assim termina a entrevista a Adson Batista. Doni. Muita coisa que ele falou aí é fato. Agora, o Atlético nunca teve planejamento também porque a trajetória do Atlético nesse século ela foi muito atípica. Ela não foi a trajetória de um time comum. O Atlético, no começo do século, aí, no início dos anos 2000, era terra arrasada. Não tinha nem onde treinar, não tinha nem time. Aí, de repente, esse grupo de dirigentes, alguns já se afastaram, junto com os que continuam aí, trabalharam e o Atlético foi subindo, montou um time, aquele que tinha o Pituca, o Robson, o próprio Márcio, sei lá, e Wesley, e o time foi subindo até chegar na Série A e se transformou, assim, para falar bonito, apesar do Adson não estar querendo falar bonito, feito uma Ibis, né? Surgiu mesmo, né, das cinzas. Porém, é preciso ter planejamento nesse momento. Eu disse aqui antes que não era apenas o fato de subir para a Série A que iria resolver os problemas do Atlético. Por mais que o Atlético fosse ter mais dinheiro, ele teria também que se organizar em relação ao que ele gasta, como é que ele lida com o orçamento, o que ele planeja, porque esse foi um erro cometido no passado. E eu já havia ouvido isso de dirigentes do Atlético, como disse aí agora o próprio Adson. Mesmo quando o Atlético esteve na Série A e fez boa campanha, aconteceram esses erros. Às vezes a coisa ia mais na base do coração, na base do improviso, e as coisas davam certo, o trabalho bem feito também, no meio daquilo tudo ali, mas faltava de fato um planejamento que era para dar esse salto para um patamar mais equilibrado, como é o patamar do Goiás, por exemplo. O Goiás é um clube que é absolutamente equilibrado na Série A. E o Atlético tem ainda essa possibilidade. Agora, eu entendo que essa entrevista do Adson, uma espécie de meia-culpa, dentro do que acontece no Atlético, não propriamente dele, mas do Atlético como um todo, ela é a realidade. Agora, é preciso que se trabalhe em função disso. Eu até entendo que também não deve partir apenas do Adson. O Adson, ele é meio conselheiro, mas, na verdade, ele é meio contratado, né? Os homens que dirigem o Atlético precisam, e eu sei que não são tantos, mas precisam entender que é necessário que se trace um planejamento. Seja esse planejamento humilde ou seja um planejamento ambicioso, mas é preciso que se faça isso. Eu acho, como disse o Jovair, que não é o fim do mundo. Doído porque você perder o acesso à Série A dentro de casa, quando tudo dá certo para você subir, e você perdeu por suas próprias deficiências, é complicado. Mas não acho que o Atlético também tenha que morrer por causa disso. Não é o caso. E aí, Cleison? E essa entrevista do Adson Batista, diretor de futebol do Atlético? Ele já vem meio que batendo nessa tecla, né, Pasquetto? Já há algum tempo, não foi só em função dessa desclassificação do Atlético, ao que o Adson imaginava que poderia ser até a salvação do Atlético. Não só ele, mas pelo momento que o Atlético viveu em 2014, poderia ser aquela luz que o Atlético buscou tanto em 2014 e que viria aí dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, porque realmente não houve, por parte do Atlético, um trabalho voltado para a Série A. É só a gente lembrar a metade da competição, quando o Atlético chegou ali a ficar próximo da zona de rebaixamento. Lógico que o Atlético não ficou muito próximo, mas da metade para baixo da tabela de classificação, o Atlético chegou a ficar em 13º. Logo depois da saída do Hélio dos Anjos, o discurso do Atlético era tentar manter o time na Série B. Mantendo o time na Série B já estava de bom tamanho. Isso era um discurso de todos os jogadores, do próprio Adson Batista e da comissão técnica que assumia, em que pese o Wagner Lopes em algum momento chegou a citar que havia a possibilidade de classificação para a Série A, que ele trabalharia com essa possibilidade, mas sabia que a realidade do Atlético no momento era tentar manter-se na Série B para 2015, né? E naquele momento só eles falaram porque o presidente do Atlético estava meio afastado do clube. O Valdivino fizeram inclusive, eu vi uma campanha em todos os veículos de comunicação, até na internet, onde anda Valdivino Oliveira. O presidente do Atlético abandona o clube, o pessoal naquela oportunidade reclamando de 2, quase 3 meses de salários atrasados, jogadores em treinamento fazendo greve, deixando de treinar, enfim. Teve toda aquela situação para chegar como aconteceu agora na reta final. Foi quando o próprio Valdivino também viu essa oportunidade, né, de
subir, de ter esse dinheiro que ele tanto buscou para 2014, o tanto almejou, né, tanto quis em 2014, e aí ele apareceu e trabalhou um pouco mais. Para mim, Pasquetto, planejamento no futebol nada mais é do que eu trabalho no dia a dia. Porque você planeja, claro, você tem um norte, mas você tem que dar, como o Adson falou, você tem que dar a cara todo dia. Esse é o planejamento que funciona no futebol. É o cara tá te vendo, porque no dia a dia você vai ver as necessidades e você vai correr atrás delas. O que a gente sabe, sempre tem de informação do Atlético, é que o Adson tá lá no dia a dia, que muitas vezes ele que socorre as questões pequenas, de funcionário do Atlético que tá com problema financeiro, que ele vai lá e socorre, que o Atlético precisa de um dinheiro para poder comprar ali um material que tá faltando, faltou ali o quê? Uma caneleira, faltou o material, ele corre atrás e viabiliza. Ele que muitas vezes corre atrás daquela questão da reforma que acontece, uma tinta, um trem que aconteceu, aqueles problemas que acontecem no dia a dia, em qualquer empresa, na casa de qualquer um, que você estando presente, você vai ver. Você vai ver e você vai tomar providência. Então, para mim, o planejamento no futebol é o presidente e o diretor estar no dia a dia do clube, para poder correr atrás dos problemas que acontecem ao longo do dia. Não, mas tem que ter um planejamento, Cleiton. Assim, qual é o objetivo? Onde é que não? Você mesmo disse. O Atlético, em momento algum, teve o objetivo de chegar na Série A. Esse tipo de trabalho, presença cotidiana, você tem razão, tem que ter. Do dinheiro, Dona. Mas você precisa ter um orçamento, você precisa ter uma ideia no início do ano. O que eu vou fazer em 2014? O que eu pretendo? Porque a partir do que eu pretendo... Eles tinham um planejamento. Não, todo clube tem. Eles tinham. Sabe qual era? Sabe qual era? E isso quem me falou foi o vice-presidente do Atlético, depois da derrota lá para o Bragantino, quando o Hélio foi demitido e o Viçosa machucou, era escapar do rebaixamento. Era esse o planejamento. Isso não é planejamento. A oportunidade caiu no colo deles e eles não souberam aproveitar. E deveriam saber, porque já haviam passado por isso e sabiam que, assim como em 2009, se tudo não estivesse em dia, arrumadinho, o time não subiria. Não, Pasquetto, você me desculpa, mas isso não é planejamento. É exatamente isso que o Atlético não tem. Planejamento não tem planejamento, era isso pra eles. Não é não. Isso não é planejamento, exatamente. É fazer na hora. Perdemos o jogo, nossa, acabou tudo. Ganhamos o jogo, agora vai dar. Isso é não ter planejamento, então, é exatamente o que o Adson eu tô sendo irônico, você não entendeu. Não, eu não entendi. O planejamento deles era não ter planejamento. Pois é, então isso tá errado. Então pronto. Agora, eles precisam planejar, isso é o que eu tô falando do negócio, o que o Cleiton está dizendo, que ele considera planejamento a presença do dia a dia. Isso é importante, mas o planejamento também é você saber para onde que você vai. O que você quer fazer? Se você está no dia a dia, você tem noção. Não, mas isso não pode ser no dia a dia. Você tem que saber no início do ano que jogador eu vou contratar, contrato eu vou fazer, visando o quê. Mas é evidente que isso aí você tem. Você tem. O atleta não tem. É isso que o Adson falou. Pois é, você tem uma noção que você tem que fazer, mas evidentemente que coisas acontecem. Você acha que o Atlético planejou chegar nessa reta final tendo essa possibilidade de subir? Em momento algum foi planejado. Não, porque ele não planejou nada. Mas nunca planejou e o Atlético chegou em Série A sim, foi o que o Adson disse. E é conversa fiada dos clubes que falam que ficam planejando tudo que acontece ao longo do ano e não é. Porque às vezes você planeja uma coisa e ela acontece diferente. Mas esse que é o problema do futebol brasileiro, meu amigo. Nós estamos falando exatamente isso. É o que eu estou te dizendo, Dona. É o dia a dia. O maior exemplo disso foi dado recentemente pelo ex-presidente do Barcelona, que fez o Barcelona se tornar potência. O planejamento dele para o Barcelona ser o que era hoje em 6 anos. E a coisa aconteceu em 1, com a chegada do Ronaldinho Gaúcho. Aí ele tava no dia e falou, opa, peraí, o negócio tá acontecendo, então eu já investi o quê? 10 milhões? Eu vou investir 20 que eu vou ter 40 de retorno. Mas isso aí é uma mudança de planejamento devido a um fator externo. Como aconteceu com o Atlético, desculpa, mas como aconteceu com o Atlético, quando o Atlético subiu para a Série A e não pretendia. Tá? E aí, aí você tem razão que você dizer que alguém do Atlético deveria ter tido a percepção e parece não ter tido. Olha, nós temos que mudar agora e passar a conviver com uma outra realidade. Isso aí deveria ter sido uma percepção de gestão, que se fala muito do futebol brasileiro, se fala muito do futebol brasileiro, aí eu concordo com você, é que todo mundo gosta muito do termo gestão. Aliás, falar bonito, nesse ponto eu concordo com o Adson, é muito legal. No Brasil, então, é uma moda danada. Só que na hora de colocar na prática, as pessoas simplesmente não sabem o que as palavras significam. Usam e falam e não têm noção do que aquilo está dizendo. Gestão é exatamente você estar ali, opa, eu pretendia resolver essa parada. Você sai, vou dar um exemplo, você sai com uma moça. Pô, de primeiro encontro, se eu conseguir pegar na mão dela, estou satisfeito, a semana que vem eu saio de novo.
Mas se depois você pegou na mão, ela deixou você beijar, meu amigo, passe para outra fase. Isso é planejamento. Seu planejamento saltou, mas tem que ter um planejamento. Nós estamos bem estourados no tempo, mas o planejamento deles era não ter planejamento. E aí que está o erro, que é o que o Adson está reclamando. Aí nisso o Adson tem razão. Agora, o dia a dia faz você ir mudando de ideia. E tem um planejamento bom para todo mundo. Porque o atleta nunca teve planejamento e antes o presidente era muito mais presente. Isso. E ele resolvia as coisas, questões financeiras do Atlético. O Valdivino deu uma largada. As duas coisas são necessárias, na realidade. Caso fique com mais tempo, porque não é mais deputado, quem sabe não possa fazer um trabalho melhor. Intervalo, daqui a pouquinho tem um conselho técnico da divisão de acesso. Com o PUC TV Esportes e agora mais mensagens no WhatsApp 8599.000. O Goiás tem que trazer urgente um técnico de primeira linha, Genison, do Jardim Bela Vista. Valeu, garoto, um abraço. O Genison também. Pasqueto, boa noite. Ontem falei que parte dos jogadores estavam de sacanagem. Vocês viram o Renan e o Thiago Real, foram que salvaram. Geraldo Vinícius. Calma, GG. Gilmar de Trindade, torço para o Goiás, boa noite. Pessoal, fico com pena da diretoria do Atlético, ela é muito ruim. O time não subiu por culpa dela. Um abraço. Mais uma opinião. Boa noite, amigos da mesa. Sou Gilberto, torcedor do Goiás. Doni, você acha que o Borges seria um bom nome para o Goiás? Seria, mas me parece que o Borges tem uma contusão aí grave, né? Quase não jogou, né? Quase não jogou. Se tiver em condições físicas, eu acho que sim. Boa noite, Pasqueto. Para mim o Atlético perdeu porque o Santa jogou melhor. Vamos parar de colocar culpa só no extracampo. Parabéns a todos do Atlético. Pedro do setor central. Tá dada a opinião. Meus amigos, estava fora do ar. Por isso a pergunta: esse Guto tem cancha para assumir o Vila Nova? Só o tempo dirá, né? Gente muito mais experiente assumiu e não deu conta. Na realidade é uma pergunta difícil, né? Porque os dois são inexperientes. O Guto me parece um pouco mais preparado para a situação. Professor Geraldo, do Jardim Novo Mundo. Muito obrigado pela participação, professor. Quer economizar de verdade? Anote as ofertas do Tatico Barato Todo Dia. taticobaratotododia.com.br. São ofertas incríveis para você. Olha só, lava-louças líquido IP 5 litros, R$ 10,85. Bolo fabricação próprio, quilo, R$ 9,78. Petit Suisse Ninho, 360 gramas, R$ 3,98. Kit shampoo mais condicionador Niele Gold, R$ 7,95. Arroz cremoso tipo 1, pacote 5 quilos, R$ 7,98. Pêssego nacional ou nectarina nacional, o quilo, R$ 3,67. Abacaxi unidade ou maracujá azedo, quilo, R$ 2,98. Maçã nacional ou pimentão verde, o quilo, R$ 2,47. Melão comum ou manga tome, o quilo, R$ 1,36. Batata doce ou cenoura, o quilo, R$ 1,15. Tatico Barato Todo Dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. E hoje cedo aconteceu o conselho técnico para a divisão de acesso do ano que vem. Campeonato que conta com o Goiânia e o Vila Nova. O Humberto Castro traz as informações. A divisão de acesso em 2015, mais valorizada. Afinal de contas, vai contar com dois gigantes do futebol goiano, Anápolis e Vila Nova. A fórmula de disputa é a mesma. E no conselho técnico que aconteceu nesta segunda-feira, a definição dos grupos, de forma regionalizada. A regionalização, além de atender às questões financeiras em termos da despesa de viagem, também atende às questões do desgaste físico dos atletas, que também acaba prejudicando a condição técnica. No grupo A, América, Anápolis, Itaberaí, Novo Horizonte e Vila Nova. No grupo B, Goiânia, Iporá, Quirinópolis, Rio Verde e Santa Helena. Além do Vila Nova, outra novidade no Campeonato Goiano da Divisão de Acesso 2015 é o período de disputa. 21 de fevereiro a 2 de maio. Sempre os jogos às terças e também aos sábados. Não irá concorrer, portanto, com a primeira divisão, algo que agradou os clubes. O formato que a federação colocou, acho que ficou bom, não só para o Vila, acho que para todos os clubes, né? Então,
Por exemplo, a gente jogar com a Anápolis, jogar com o Itaberaí, são cidades mais próximas, acho que seria a lógica para a gente poder ter menos desgastes e até mesmo por questão financeira também. Bom, tabela sai essa semana, os times fazem 8 jogos na fase de classificação, joga só a ida e volta dentro do grupo, e depois o quadrangular final, mais 6 jogos para cada um. Aí no caso é grupo contra grupo. É grupo contra grupo? É. Não é dentro do grupo, não? Não, grupo contra grupo. Não, é dentro do grupo. É dentro do grupo, Cleison. Do grupo? Turno e retorno dentro do grupo. A fórmula aí me parece que não mudou nada. São 5 times em cada grupo, correto? Isso, 8 jogos para cada um. Certo. 8 jogos para cada um, turno e retorno dentro do grupo. Dentro do grupo. Os 2 primeiros se classificam, né, Doni? Folga por rodada, Isso. Né? É a mesma fórmula desse ano. Desse ano. Aí verdade. classifica os 2 primeiros e Aí tem um quadrangular. E dos 18 relacionados por jogo, 7 tem que ser nascidos a partir de 1993. O regulamento não mudou nada. É São o que 14 vem. datas. O que vem desde já alguns anos aí. O que mudou foi o período, né? Agora tem um detalhe, viu, Doni? Mais um detalhe, assim, a notícia é que a federação não tem patrocínio nenhum para esse campeonato. Questão de arbitragem, parece que ela não vai nem custear para os clubes. Não custeia. É um campeonato assim, bem esvaziado, entendeu? A federação, na realidade, não... É o que eu falo sempre. E aí não é só a Federação Goiana, não é um problema da federação daqui. É um problema do futebol brasileiro. A CBF já não liga muito nem para o campeonato nacional, a Série A, o campeonato brasileiro. Imagina se vai se preocupar com o campeonato de segunda divisão estadual, que ela não quer nem saber. Esse, no meu ponto de vista, é o erro do futebol brasileiro. É que as entidades, já que elas existem, no meu ponto de vista não deveriam nem existir mais, que é uma coisa anacrônica, isso é coisa do século XVII, né? Mas, enfim, já que existem, elas deveriam exatamente cuidar disso aí. Esse, para ela, não interessa. A federação se interessa pelo Goiás jogando na Série A. Quem está na Série B, meu amigo, neca de pitibiriba, se vira. É por isso que a coisa não vai para frente. Num primeiro momento, dá para apontar apenas o Vila pela tradição e pela camisa como favorito, Cleison? Ou não? Não, a gente tem outros clubes aí, o próprio Anápolis vem forte, expectativa... de que o Goiânia também possa investir na medida em que não vai haver um investimento muito grande. Sabe do que eu pensei esses dias? Pode ser a salvação. Que o Goiás pudesse ajudar o Goiânia, assim como ajudou a Aparecidense uns tempos aí, só para fazer fusquinha no Vila Nova. Você acha que não vai? Você sabia que isso é possível, Não, Doni? não ajuda não, porque o Goiás tem restrições à atual diretoria do Goiânia. Tem? Eles não fazem negócio segundo... Isso é informação que eu fiquei sabendo lá dentro do Goiás. Uma vez brincando com isso lá com o dirigente do Goiás, estávamos eu e o César Rezende, o nosso colega da televisão Anhanguera, e nós brincamos. Até foi o César que brincou. Por que o Goiás não dá uma mão aí pro Galo, já que o Galo ajudou tanto o Goiás com o jogador, inclusive para criar mais uns jogadores pro Goiás, em tom de brincadeira. E a resposta, eu não vou dizer quem foi o dirigente, disse que com a diretoria do Goiânia atual, na verdade eles se referiam, né, a uma parte que está brigada, que a diretoria do Goiânia é pequena e está brigada. Eles não têm como fazer negócio. Agora, eu acho que o Vila é o único favorito, sim, e não é porque está bagunçado, é porque o Vila tem estrutura. E o campeonato desse ano que vem, inclusive, não vai ter negócio de investimento, porque ao mesmo tempo que mudou-se a data, em tese, para beneficiar o Vila Nova, ele cria um precedente, porque normalmente o campeonato goiano, da divisão de acesso ou segunda divisão, ele é disputado pelos jogadores da primeira que ficam desempregados no segundo semestre. Esses jogadores vão estar empregados, vai ter concorrência de campeonato paulista, campeonato de tudo quanto é lugar. Então, os times do interior, que já não vão ter tanta grana de prefeitura, não vai ter muito jogador para contratar, não. Então, isso pode ser até um alento, como você disse, para a categoria de base do Goiânia lá. Se o Goiânia se organizasse. Mas eu acho que quem leva muita vantagem nisso, porque mesmo com a bagunça generalizada que tem, é o Vila Nova, que vem com uma estrutura muito, muito maior do que qualquer outro. Mesmo aí, o Anápolis, que foi catapultado pelo nosso Beto Castro à condição de gigante. Deve ser gigante lá de Anápolis, só com todo respeito ao Anápolis. Gigante pela própria natureza. Nós temos um gigante aqui, que é o gigante da divisa. O Itumbiara. E não é fronteira, porque estado com estado é divisa. Fronteira de Cleison, você arrematou aí sobre o Tigrão? Pronto. Zefini the End, goodbye. Mais um intervalo, daqui a pouquinho tem futebol amador e mais mensagens. Confira agora as últimas notícias do futebol amador.
Confira os jogos da última rodada, fase de classificação da Copa Federação de Futebol 7, na Arena Campinas. Teremos EFAC e Laranja Mecânica, Anatex de Anápolis e Campinas, MBS contra o Atlético, no Campo 2, Potência e Comercial São Paulo, Futebol Arte e Reis Empreendimentos. A Arena Campinas também recebe esta noite Santa Helena e Campininha, Fisiojá e Novo Cenário, OAB e IBMT, Pegue Pague Goiano e Ambientar, Hollister e Falcão Goiânia. São jogos, quinta rodada, Copa Federação de Futebol 7. Esporte Amador, especialidade da PUC TV. Oferecimento: Instituto Brasileiro de Medicina e Segurança no Trabalho. Equipe de profissionais especializados. Telefone 3923-1515. Escola de Futebol MBS, nascido para jogar futebol, formando atletas para os grandes clubes. Telefone 4105-0810. Mil Esportes, a loja de todas as torcidas. 45 anos vendendo lazer. Telefone 3092-1001. Lubricar Super Troca de Óleo, a mais rápida e fácil da região. Também com borracharia. Telefone 3094-7976. Bom, daqui a pouco eu leio mais mensagens. Agora atenção para esse recado do André Isaac. Ele te coloca na cara do gol. Quer construir com facilidade a economia? Eu vou te mostrar como. Olha só essa novidade. Eu vou pegar o tubo de Goiás Cola, colocar em cima desse tijolo. Vou fazer um filete, olha aqui, um filete com a Goiás Cola. Depois eu vou fazer outro filete. Olha só como é fácil. Muito simples de aplicar. Olha só. O segundo filete em cima desse tijolo. Pronto. Agora eu pego o segundo tijolo e coloco aqui em cima e aperto um pouquinho. Enquanto isso eu vou te explicar. Com a Goiás Cola você vai economizar tempo e dinheiro. Goiás Cola possui alto grau de resistência, aderência e flexibilidade. Goiás Cola é impermeável, possui secagem rápida e não faz sujeira na sua obra. Não precisa de água, de areia, de cal, de betoneira. É muito simples. E olha só como ficou. Goiás Cola tem a melhor produtividade e por isso acelera a sua obra. Goiás Cola, 4141-8474. Vamos lá com mensagens agora para terminar. Um abraço para o Cauã Vitor, assinado Vinícius do Parque Ateneu. Vinícius, um abraço para você e para o seu menino, o Cauã Vitor. Quando o Estádio Olímpico fica pronto? Alex, setor universitário. Tem uma previsão, Doni? Previsão, data exatamente não tem não, mas me parece que o governo está prometendo para janeiro. Onde o Vila vai mandar seus jogos? Edson Hooligans, onde, Cleison? No Oba ou no Olímpico? No Oba, né? Aguinaldo, Pasqueto, Itaberaí tem chance de subir. Ele está afirmando, não sei, não conheço. Amigos de mesa, não pode mais ler as mensagens na íntegra? Professor Geraldo, Jardim Novo Mundo. Eu não sei, professor, se essa é a resposta que o senhor quer, eu não sei cadê, tá bom? Valeu, muito obrigado. Tentei ser gentil com o senhor, mas o senhor não conseguiu ser gentil com a gente. Pasqueto, hoje é um dia muito triste para nós atleticanos. Só quero que o Adson continue como gerente de futebol e o Valdivino deixe de prometer e não cumprir, que ele seja mais verdadeiro. Maria Leila Marques. Pô, estão crucificando o Valdivino assim, ele tem um monte de problemas, até a omissão tal dele. Dizem que a parte do pagamento foi ele que não pagou, né? Tem essa resenha aí, nada confirmada. Agora, muita coisa, 80% de bom que aconteceu com o Atlético de 2006 para cá, aconteceu muito por causa do Valdivino, viu? O pessoal não pode esquecer isso também, não. Então, estão esquecendo aí que o Valdivino, enquanto era secretário da Fazenda do Distrito Federal, conseguiu muito patrocínio para o Atlético. Que isso, é? E eu acho que a culpa de não subir não foi só do Valdivino, não. Foi de todo mundo. Inclusive, estão falando muito do negócio de pagamento aí, mas o Atlético jogou essa mesma bolinha que ele jogou sábado, ele jogou contra o Paraná. O Jorginho sumiu do jogo lá contra o Paraná também. Contra o Bragantino aqui no jogo bem, lembra? Contra o Icasa aqui também. Não sei se foi só negócio de cheque, não. O time foi muito mal. O treinador substituiu errado. Esse treinador aí que vocês estão querendo levar pro Goiás, vocês aqui não, né? E depois dessa nós vamos embora. Muito obrigado a quem mandou mensagem aqui. Tchau, Cleison. Tchau. Tchau, Doni. Valeu, um abraço, até amanhã.